Senhor Renan Vinícius Sotomayor Oliveira, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Excelentíssimo ministro, senhor Alexandre de Moraes, todas as pessoas em situação de rua, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, venho representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos, esse conselho fundamental para a nossa democracia, que tem a composição, inclusive, do poder público, o próprio poder judiciário compõe o Conselho Nacional de Direitos Humanos na instituição do CNJ, a sociedade civil, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua compõe também o CNDH. E a temática da população em situação de rua é também central para o CNDH. E, excelentíssimo ministro, ouvindo as pessoas aqui falarem e pensando sobre o conteúdo jurídico do mínimo existencial. E é muito triste perceber que esse princípio tão fundamental, que está expresso em todos os manuais de direitos constitucionais, na realidade, no sofrimento vivido pelas pessoas em situação de rua, ele não existe. Quando nós pensamos e refletimos sobre o acesso à água, foi falado, a última missão que estive no CNDH enquanto presidente em 2020 foi no estado de São Paulo, durante a pandemia. E as pessoas em situação de rua não tinham acesso à água, não tinham acesso à alimentação. O senhor Robson, que estava ali, foi fundamental para a garantia do acesso à alimentação, e não tinham banheiros. Então, assim, e essa realidade de São Paulo é a realidade de todo o Brasil. Então, é fundamental que possamos extrair um conteúdo jurídico do mínimo existencial, que ele não seja apenas uma ilusão, e sim uma realidade para as pessoas em situação de rua. E aí, quando a gente olha, foi falado aqui, a criminalização histórica. O Código Criminal de 1830 criminalizava a situação de rua, andar mendigando. Código Penal de 1890 também. A Lei de Contravenções Penais, que, como foi falado, revogada a mendicância, mas a vadiagem, apesar de não ter sido recepcionada, ela, infelizmente, é muito utilizada na prática. Esses dias mesmo, em Jundiaí, por exemplo, estavam utilizando a lei de vadiagem para levar as pessoas para a delegacia. Então, isso é muito central perceber essa história de criminalização da população em situação de rua. E a gente perceber que o direito que a população em situação de rua tem, historicamente, acesso é ao direito penal. Como já foi falado aqui também, a população em situação de rua sequer é computada nos censos, no censo nacional. A gente sabe quantos bichos de estimação a gente tem no Brasil, mas a gente não sabe efetivamente quantas pessoas em situação de rua a gente tem. E aí também, reforçando o caráter central do direito à moradia e da centralidade do direito à moradia, é muito importante a gente perceber que a gente não vai conseguir superar a situação de rua sem trazer a questão da moradia. E aí eu gostaria de trazer uma resolução 40, que é a resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que explicita isso. E aí a gente tem uma diretriz de direitos humanos clara nessa resolução 40, que foi referendada pelo poder público, pela sociedade civil, pelo CNJ, pelas defensorias públicas, que fala: os entes federativos devem promover políticas públicas estruturantes e tenham como objetivo central construção e execução de planos de superação da situação de rua, adotando estratégias que tenham como a centralidade o acesso imediato à população em situação de rua. Sem isso, senhor ministro, a gente não vai conseguir. E aí é muito interessante pensar em dados. A estimativa do IPEA de 2012 era de 92.515 pessoas em situação de rua. 2012. Em 2020, início da pandemia, antes dessas consequências, sabe qual era? De 221 mil pessoas. Então, não existem políticas públicas efetivas, senhoras e senhores. Os gestores podem falar o que quiserem aqui. A realidade da população em situação de rua é uma realidade de dor, de sofrimento e de invisibilidade. A visibilidade que a população em situação de rua tem é a visibilidade do direito penal, desses aparatos repressivos do Estado. Então, é fundamental, percebendo essa audiência como histórica, para eu que estudo também e trabalho com essa pauta, pesquiso academicamente, a gente percebe como, e parabeniza o ministro por marcar essa audiência, por ter hoje a rua falando aqui no STF, é muito histórico. E aí,
a gente tem uma fé e uma esperança muito grande que essa naturalização de pessoas em situação de rua não possa ser mantida, que o STF terá, pela primeira vez, uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, poder enfrentar essa questão e declarar o estado de coisas inconstitucional, porque há uma ausência de políticas públicas de moradia e de políticas públicas mais básicas para uma existência digna. Muito obrigado.